Vamos lá? Católicos querem saber. Vamos lá, vamos responder perguntas. Hoje uma pergunta muito bacana, muito interessante, a pergunta do Josué Ferreira, 3166. Meu irmão Josué Ferreira, ele está perguntando por que a Igreja Católica alterou os 10 mandamentos. Com certeza, Josué Ferreira ouviu isso de algum protestante aí. Algum passarinho cantou, talvez nem saiba onde, mas o passarinho cantou, o Josué Ferreira ouviu e mandou aqui para a gente. Então a gente vai responder essa, que é uma pergunta muito interessante. Por que é que se diz que a Igreja Católica alterou os 10 mandamentos? Vamos ver? Se a gente abrir o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 20, a gente lê assim, a partir do versículo 1. Deus pronunciou todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti ídolo ou figura do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas uso de misericórdia por milhares de gerações para com os que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o meu nome, o nome do Senhor teu Deus, em vão, porque o Senhor não deixará impune quem tomar seu santo nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é sábado em honra do Senhor teu Deus. Não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem o migrante que vive em tuas cidades. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que eles contêm. E no 7º dia repousou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho contra teu inimigo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Esse texto, repito, Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17. Esse texto é que traz o famoso, ou os famosos 10 mandamentos. Esse texto aqui. Esse texto depois foi copiado e foi repetido no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 5, traz de novo esse mesmo texto. O livro do Deuteronômio é um livro de cópia das leis de Moisés. As leis que aparecem em Êxodo, Levítico, Números, foram repaginados, recolocados em Deuteronômio. Inclusive, o nome Deuteronômio significa a lei dada outra vez. Então, é uma repetição da lei. Por isso que aparece em Êxodo e reaparece em Deuteronômio. Muito bem. Acabei de ler o texto bíblico. E eu estou usando uma Bíblia católica, hein? Estou usando até a tradução da CNBB. Mas qualquer Bíblia é esse texto que está aí. Aí, você pega o catecismo da Igreja Católica, que é a catequese da Igreja, é o ensino da Igreja, e quando você abre no parágrafo 2019,
52, que vai falar dos 10 mandamentos, antes tem uma página aqui com os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos da igreja, que a igreja ensina nas suas catequeses, é um pouquinho diferente. Ele começa com amar a Deus sobre todas as coisas, depois não tomar seu santo nome em vão, depois guardar domingos e festas de guarda, depois honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. E aí você já nota, pelo que eu li na Bíblia e pelo que eu li no Catecismo, você já nota uma diferença bem grande. Por que que há essa diferença? Há essa diferença porque no início da igreja, especialmente a partir da época de Santo Agostinho, século V, os mandamentos foram colocados de uma forma rimada, abreviada, para que as pessoas decorassem rapidamente. Não se esqueça que naquele tempo, 1.600 anos atrás, as pessoas não sabiam ler. Não existia livros, celulares, redes sociais. Não existia papel de forma fácil para as pessoas copiarem. As pessoas nem sabiam ler, porque saber ler não tinha utilidade. Saber ler era questão de pensadores, de profissionais escribas, de pessoas que escreviam profissionalmente, que tinham material de escrita, que não se vendia em papelaria. Não tinha nada para ler. Então as pessoas não sabiam ler. Era outro tempo, né? Era outro tempo. E nesse tempo, o ensino era todo oral. Então o que fez Santo Agostinho? Pegou os 10 mandamentos, resumiu, colocou de uma forma rimada para que as pessoas entendessem, gravassem, memorizassem. E essa fórmula de Santo Agostinho, esse resumo que Santo Agostinho fez, ele não alterou, ele simplificou, ele tornou mais fácil de memorizar. Foi isso que Santo Agostinho fez. Então, por exemplo, o primeiro mandamento que diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da escravidão do Egito, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima dos céus, embaixo da terra, não te prostrarás diante desses ídolos, não lhe prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus. Tudo isso, Santo Agostinho pôs: amar a Deus sobre todas as coisas. Ele mudou as palavras, mas o sentido foi alterado? Não. Ele apenas colocou em uma frase o que o Êxodo usa 10 frases para falar, ele pôs em uma, para ficar fácil de memorizar na catequese. E se você ama a Deus sobre todas as coisas, você cumpre tudo que foi falado em Êxodo. Aí abrindo um parênteses. Mas aí no Êxodo está falando de imagens. Querido, assista o vídeo 60. Católicos querem saber, número 60. Eu explico detalhadamente essa história de imagem para você. Então, digita aí na pesquisa do YouTube, na lupinha, Católicos querem saber 60, que você vai cair nesse vídeo e você vai entender. O sentido do mandamento foi guardado por Santo Agostinho: amar a Deus sobre todas as coisas. E aí o próprio Catecismo, no parágrafo 2066, ele explica o seguinte: a divisão e a numeração dos mandamentos tem variado no decorrer da história. Ou seja, muita gente já dividiu e já escreveu os mandamentos de formas mais fáceis, mais difíceis. O presente catecismo segue a divisão
dos mandamentos estabelecida por Santo Agostinho, a qual se tornou tradicional na Igreja Católica. Essa fórmula de Santo Agostinho, essa maneira dele organizar, se tornou tradicional na Igreja. É também, olha o que o Catecismo está dizendo, é também a das confissões luteranas. As igrejas luteranas também seguem esses mandamentos resumidos por Agostinho. Os padres gregos, ou seja, os padres da tradição grega oriental, fizeram uma divisão um pouco diferente que se encontra nas igrejas ortodoxas e nas comunidades reformadas. Então, as igrejas ortodoxas, católicas ortodoxas e as igrejas reformadas da Reforma Protestante, as mais tradicionais, utilizam uma outra fórmula, uma outra divisão que não é de Santo Agostinho. Mas veja, qual é o problema aí? O problema é o sujeito se apegar ao texto bíblico de forma até supersticiosa, achando que é a decoreba do texto bíblico, tal como está aqui, é que te vai levar a algum lugar. Não, querido. Não é nada disso. A decoreba do texto bíblico é só decoreba. Você tem que aprender o sentido por detrás do texto. A letra mata, o espírito dá vida. Já leu sobre isso? É bíblico. Se você ficar apenas na letra, você vai ser apenas um papagaio repetidor de Bíblia. Você tem que olhar por detrás do texto, o sentido que aquilo está dizendo. E quando você for ensinar a palavra de Deus, você pode ensinar o sentido. E usar palavras diferentes do que está na Bíblia, mas usar o sentido, porque é o sentido que conta. É a ideia, é a mentalidade bíblica que está contando. Não é o texto ser reproduzido tal e qual. Há muita gente que se preocupa em decorar textos bíblicos, mas não compreende na prática o que está dizendo ali. O que adianta isso? A letra mata. O espírito é que dá vida. Você tem que compreender o espírito, a ideia, o sentido, a vida, a prática que está por detrás do texto. Foi isso que Santo Agostinho fez com os 10 mandamentos. E agora eu vou te dar uma boa aqui, que talvez você nunca tenha ouvido falar. Você conhece esses 10 mandamentos que eu li de Êxodo, de Deuteronômio, mas você sabia que na Bíblia não são os únicos 10 mandamentos que existem? Existe uma outra lista na própria Bíblia, tem na Bíblia católica, tem na Bíblia protestante, existe uma outra lista de outros 10 mandamentos, também chamados leis de Deus. Então, se você abrir o livro de Neemias, abre aí, livro de Neemias, capítulo 10. O livro de Neemias, capítulo 10, é um texto, escuta o que eu vou te dizer, mais antigo que o de Moisés, que o dos 10 mandamentos de Moisés. É um texto mais antigo que o texto de Êxodo e Deuteronômio. É mais antigo. E esse texto mais antigo dá uma outra lista de 10 mandamentos. Depois você lê com atenção todo o capítulo 10. Eu vou fazer um resuminho para você. Está dizendo que o povo se reuniu e todos, desde os mandatários do povo até os mais simples, todo o povo, assumiu o compromisso de cumprir as leis de Deus. O texto diz isso. Assumiu o compromisso de cumprir as leis de Deus. Ele começa a apresentar as leis de Deus, apresenta 10 leis, 10 mandamentos. E quais são os 10 mandamentos apresentados aqui em Neemias? Repito, um texto anterior ao texto de Êxodo. Primeiro mandamento, não realizar casamentos mistos. Segundo, guardar o sábado.
Terceiro, guardar o ano sabático com perdão das dívidas. Quarto, contribuir com 1/3 de um ciclo, é uma moeda, anualmente com o imposto para o templo, para manter os pães da proposição, bem como os sacrifícios coletivos públicos, inclusive os sacrifícios pelos pecados. Quinto, abastecer o templo regularmente de lenha. Sexto, entregar as primícias. Sétimo, entregar os primogênitos. Oitavo, oferecer cereal, frutas, vinho e azeite por parte dos sacerdotes. Nono, dar o dízimo. Décimo, cuidar do templo. Esse é o texto mais antigo que se tem dos 10 mandamentos. Depois foi reorganizado da outra forma como a gente conhece mais tradicionalmente. E foi reorganizado por Agostinho para o tempo dele, para o entendimento da época dele, porque o sentido é o que interessa. Não fica pegado à literalidade, a ler ao pé da letra. Compreenda os significados, porque isso vai te ajudar muito a compreender a palavra de Deus de fato. Assiste de novo, porque a repetição é sempre a mãe do aprendizado. Tudo de bom para você. E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.